Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração, a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Graças. Antes, irmãos e irmãs, hoje nós ouvimos aí um trecho do livro do Apocalipse. Aconselho aqueles que quiserem depois levar o jornalzinho embora aí, dar uma lida nele de novo. Ele é um texto que ajuda a gente a quebrar aí um pouco dos mistérios desse livro, né? Às vezes a gente pensa no Apocalipse, a gente já pensa no tanto de filme que a gente viu falando disso, no tanto de coisa que a gente ouviu. A gente às vezes pensa que o Apocalipse é só um programa aí de uma revelação futurística do fim do mundo, né? Não é bem assim. Na verdade, muita coisa que está no Apocalipse fala de um futuro que para nós já é passado. Um futuro ali próximo de Jesus. E muita coisa que está no Apocalipse também fala de um passado. Não só nosso, mas inclusive do povo judeu. Esse texto que nós acabamos de ouvir mesmo, ele faz referências ao início da história, do qual nós nem fazíamos parte, onde estavam apenas os anjos e Deus. E é um texto que vai jogando com algumas imagens, traz aí algumas personagens que são conhecidas nossas. Eu gostaria que a gente já começasse então pensando nesse texto, refletindo sobre o seguinte mistério. O diabo nem sempre foi o diabo. Satanás nem sempre foi Satanás. Então a nossa fé, a nossa tradição e os textos da Sagrada Escritura nos ajudam a entender isso. Houve um tempo em que Satanás era simplesmente um anjo, como os demais anjos, né? Houve sim uma possibilidade de Satanás e os seus demônios, enquanto ainda eram anjos, de permanecerem com Deus, como os anjos que estão no céu hoje. Eu vou atrapalhar um pouquinho, pedir aí o pessoal que está em casa assistindo paciência. Gaspar, aquela pista do Heine, tem jeito de pôr ela só agora durante a pregação? Depois você volta.
os anjos, que eram anjos e passaram a ser demônios. Por quê? Deus deu para os anjos uma aprovação. Assim como Deus deu para Adão e Eva uma aprovação. Por que Deus provou os anjos e os anjos falharam na aprovação e viraram demônios? E por que Deus provou Adão e Eva, que também falharam na aprovação e aprontaram a presepada que a gente tem até hoje sofrido? Porque Deus, quando criou os anjos e criou o homem e a mulher, Ele os criou para uma finalidade que nenhuma outra criatura é capaz de viver. Deus criou os anjos e nós para amá-lo. E para amar é preciso liberdade, é preciso escolher. Mas a gente precisa entender que Deus, Ele é tão bom, tão lindo, tão maravilhoso, que se Ele se revelasse plenamente para os anjos e para Adão e Eva, os anjos e Adão e Eva seriam incapazes de amá-lo e de escolhê-lo. Porque Ele é tão amável, tão amável, tão amável, que olhar para Ele tiraria a nossa liberdade. E a gente literalmente seria obrigados a amá-lo. Por isso que quando Deus cria os anjos e cria Adão e Eva, Ele dá uma prova que vem da palavra e não da visão. Ele dá a eles uma aprovação. Mas Ele faz isso se escondendo. Então isso aqui é de suma importância, gente. Os anjos, quando foram criados, eles não viam a Deus. E Adão e Eva, quando foram criados, eles não viam a Deus. Eles não contemplavam a Deus face a face. Ainda não. Esse era o plano de Deus. Mas para isso, Deus queria saber se eles o escolheriam sem vê-lo. Apenas pela fé. Apenas confiando na sua palavra. E Deus então dá essa prova para os anjos. Alguns anjos passaram na prova. Outros não. Nós temos uma imagem nesse texto de hoje, que nós temos um dragão no céu, dando uma rabada e derramando 1/3 das estrelas que estão no céu na terra. É uma imagem. Uma grande parte dos anjos caíram com essas estrelas. Então, estes anjos falharam na prova. Que prova foi essa? Não sei. Não faço ideia, duvido que alguém saiba. Existem várias especulações, né? É porque Deus revelou que Ele ia se encarnar e que os anjos iam ter que servi-lo na humanidade. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Não interessa. O que é importante para nós é que os anjos tiveram a possibilidade de escolher a Deus, sem vê-lo. Uns escolheram sim, outros escolheram não. Estes anjos que escolheram não, eles se tornaram demônios. Então é bom entender que o inferno não é uma criação de Deus. Tem gente que acha que Deus inventou o inferno para sacanear com a gente e mandar a gente para lá, né? Não, não. O inferno não é uma criação divina. Ele é um resultado de uma escolha angélica. Quando os anjos escolheram que não queriam a Deus, então eles se afastaram de Deus. E o que é o inferno? É uma situação onde Deus não está. É uma situação onde Deus não está presente. Eles não queriam Deus, então pronto, inferno. Por isso toma cuidado com o que você fala dentro da sua casa, tá? Gente que fala, essa casa aqui, esse menino, você no inferno essa casa. Cuidado com o que você está falando, tá? Presta atenção na sua boca. Você está falando que nessa casa não tem Deus. Você está falando que Deus não entra aqui. E você está falando que não é Ele que manda, que é o diabo. Então toma cuidado com o que você fala. O inferno não é uma criação divina, é o resultado de uma escolha angélica. Os anjos decidiram que não queriam estar com Deus. E eles se tornaram os demônios. Com isso, agora acontece algo terrível para Satanás. Porque quando Deus cria o homem e a mulher, Adão e Eva, Deus também dá a eles uma prova. E Deus também possibilita para Adão e Eva, um dia poder contemplá-lo face a face, no céu. O Éden não era o céu, tá? Nós não estamos lutando aqui nessa terra para ir para o jardim do Éden, tá, gente? Comer maçã e banana, pelo amor de Deus. Se fosse por causa disso, eu queria morrer agora. Então, não é isso. O céu não é o lugarzinho onde Adão e Eva estavam lá peladão, não é isso.
é outra coisa, certo? Então, Adão e Eva foram provados no Éden. A meta deles era o céu, contemplar a Deus face a face. É para lá que nós estamos indo, tá? Não é para o Éden. Se alguém estiver achando que é o Éden aí, pode tirar o chapéu aí. A prova de Adão e Eva era também para poder contemplar a Deus face a face. Só que o diabo agora sente de Adão e Eva, da humanidade, um ódio terrível. Porque nós vamos ter a possibilidade, e ele olhou para Adão e Eva e entendeu isso, de ter aquilo que ele nunca será capaz de ter. O diabo, o demônio, os demônios, nunca vão contemplar a Deus face a face. Eles odeiam a Deus com todas as forças, mas eles não fazem ideia de como é Deus. Eles nunca o verão. E agora eles sabem que Adão e Eva foram criados para ver a Deus. Então qual é o plano do diabo? Impedir que aquelas criaturas medonhas, porque nós humanos somos infinitamente inferiores aos anjos, possam ter aquilo que eu nunca terei. Por isso que o diabo vem ao encontro de Eva. Por isso que o diabo tenta Eva. Ele quer que ela não alcance a meta para a qual ela foi criada. E quando Eva se entrega à tentação do diabo, e Adão cai junto com Eva, o que acontece com Adão e Eva? Falharam na prova, desobedeceram a Deus. E agora eles adquirem dois inimigos que antes eles não tinham. Adão e Eva agora são escravos do pecado. O pecado não é uma invenção de Deus, tá? E nem nossa. Quem inventou o pecado foi o anjo, Satanás, os anjos. O pecado também é uma invenção angélica. Eles só ofereceram para a gente catou, a gente pegou. Então agora nós temos um inimigo terrível que se chama pecado. E nos tornamos escravos do pecado. E temos um segundo inimigo terrível que se chama morte. Nós não fomos criados para a morte. Mas agora, como consequência do pecado, o homem e a mulher estão fadados a morrer. E o pior, ao morrer, eles não só são escravos do pecado, mas agora se tornarão escravos do diabo por toda a eternidade nos quintos dos infernos. Então, essa é a consequência do plano do diabo para nós. Nos tornar escravos dele e nos fazer passar pela morte e permanecer com ele por toda a eternidade. Ou seja, nunca ver a Deus, nunca, como ele. Esse é o plano do diabo. Mas aí Deus restaura o seu plano. O plano que o diabo conseguiu danificar, Deus entra na história e muda a situação. Se o diabo trouxe para nós dois inimigos, a morte e o pecado, Deus entra então para destruir esses dois inimigos, o pecado e a morte. E a primeira pessoa que experimentou essa vitória em plenitude é Maria Santíssima. Por isso que nós estamos celebrando ela hoje. Maria Santíssima foi aquela em quem Deus antecipadamente venceu o pecado e venceu a morte. Quando que o pecado foi vencido em Maria Santíssima? Na Imaculada Conceição. Quando ela foi fecundada. Na fecundação de Maria, ela sendo gerada sem o pecado original, ela nasce livre do pecado. Mas a liberdade dela não foi uma liberdade fruto apenas de um presente que Deus lhe deu. Deus gerou ela imaculada, então foi fácil demais para ela viver a vida inteira sem pecado, e essa é a nossa fé. Maria Santíssima foi gerada sem pecado, e ao longo de toda a sua vida, ela nunca cometeu um pecado sequer. Essa é a nossa fé. Mas ela não pecou porque ela foi imaculada? Não, é claro que não. Ela não pecou porque ela não quis. Porque Eva também era imaculada. Eva também foi gerada sem pecado, e não só ela, Adão também. Eles não tinham a concupiscência que os atraía ao pecado, nem sabiam o que era pecado. Mas ainda assim, Eva escolheu o pecado. Ou seja, era possível que Maria Santíssima pecasse, mesmo sendo imaculada. Por que ela não pecou? Porque ela não quis. Então o mérito dela não está só em ter sido antecipadamente salva na Imaculada Conceição. Durante todos os dias de sua vida,
Ela podia escolher Deus e poderia escolher não Deus. Mas ela escolheu Deus. Então a vitória de Deus sobre esses dois inimigos se dá primeiro em Maria Santíssima. Ela é livre do pecado na sua Imaculada Conceição e ela é livre da morte na Assunção, que nós estamos celebrando hoje. Na solenidade de hoje, o que nós celebramos? Maria Santíssima não é vencida pela morte, não fica morta. O seu corpo não é entregue à corrupção da terra. Ela experimenta a ressurreição da mesma forma que Jesus. E agora, nesse exato momento, ela está unida no céu, corpo e alma viva. Agora aqui uma perguntinha para vocês entenderem o drama que é isso, né? Pensa antes de responder. Quantas pessoas, aproximadamente, pessoas humanas, tá? Vou deixar bem claro para não fazer confusão. Então alguém vai pensar na Santíssima Trindade aí. Quantas pessoas humanas, nesse exato momento, pensa na história da humanidade. Quanto tempo tem que já tem humanidade, né? Quantas pessoas humanas você acha que tem no céu? Calma aí, respira fundo. Não vai pensar 1 bilhão, 1 zilhão, 1 quatrilhão. Alguém tem coragem de arriscar? Cuidado, viu? Eu vou dar uma retada. Uma vez a gente estava numa passeio, não sei se era... Foi a única vez que eu fui no Nordeste. Foi lá e o cara estava lá gritando, no meio do povo lá, com um limão Tahiti na mão. Perguntando pro povo, né? Quantas sementes tinha no limão Tahiti, né? Eu vou lá, 5, 10, sei o quê. E o trem ia virando dinheiro, né? Cada um que dava um palpite virava dinheiro, né? Chegou no meu irmão, ele falou, nenhuma. Como assim? Mas ficou doido? Nenhuma. Aí o cara cortou o limão e abriu, né? Limão Tahiti não tem semente, né? Meu irmão ganhou dinheiro. Goiano danado. Quem pensou nenhuma, quase acertou. Só existe uma pessoa humana no céu. Só uma. Quem? Maria Santíssima. Uai, padre, mas e o santo? Santa Teresinha não está no céu, não. São José, São Pacômio. Onde que esse povo foi parar? Todos os outros que estão no céu, por incrível que parível, tá? Se você não sabia, guarda isso hoje. Não são pessoas humanas. Ai, padre, eles viram ET depois que morre? Não. São almas. O que é uma pessoa humana? Corpo e alma juntinho, funcionando. Se você tem esses dois aí, tá aí, é porque você está vivo. Você é uma pessoa humana. Quando alguém, um familiar da gente morre, a gente vai no velório e vê no caixão, você não está vendo uma pessoa humana. Tanto é que a gente fala que é um cadáver, um corpo. Não é mais uma pessoa. A gente sabe disso. Quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente vai num velório, a gente olha para a pessoa, a gente não reconhece. Gente, está triste, está sem vida, está esquisito. Não é meu pai, não é? É claro que não, não é. É o corpo, é o cadáver. O que é uma pessoa? Corpo e alma. Quem no céu, humanamente, é corpo e alma? Só Maria Santíssima. Porque nela a vitória sobre a morte já aconteceu. Ela tem o seu corpo ressuscitado, unido à sua alma. Mas e Jesus? Não está lá em corpo e alma? Mas quem falou que Jesus é pessoa humana? Se for, meu amigo, acabou tudo. Acabou nossa fé. Jesus é pessoa divina, é outra história. Certo? Então, a vitória sobre a morte que acontece em Maria Santíssima na Imaculada Conceição é coroada com a vitória na Assunção. Ela vence o pecado, ela vence a morte. Olhar para Nossa Senhora, então, na solenidade de hoje é inspirar-nos de que essa é a nossa missão e de que essa é a nossa meta. O plano de Deus para Maria Santíssima é o mesmo plano para mim e para você. Então, o que cabe a nós fazer? O mesmo que ela fez. Lutar para que a vitória sobre o pecado aconteça, para que no final da história, aqui que é a diferença, no final da história,
a morte possa ser vencida em nós. Em Maria Santíssima, essas duas vitórias aconteceram no intervalo de anos. Quanto tempo Maria Santíssima viveu? Não sei. 30, 40, 50, 60? Não sei. Mas durante estes anos, a vitória sobre o pecado e a vitória sobre a morte aconteceram nela. Tanto é que ela está viva de corpo e alma no céu. Nós devemos aqui, durante a história, vencer o quê? O pecado. Para que depois, quando Jesus voltar no juízo final, acontecerá a vitória sobre a morte, para mim, para você e para toda a humanidade. Por isso que nossa Santa Teresinha está no céu, mas com todo respeito, tá, Santinha? Pelo amor de Deus, não está com raio na minha cabeça e nem joga essa cruz em mim. A vitória sobre a morte ainda não aconteceu para ela. A morte ainda não foi vencida nela. O corpo dela não está com ela. Ela está aguardando ansiosa pela ressurreição do corpo dela. Isso é fantástico de pensar, gente. Santa Teresinha está no céu, mas ela não tem toda a felicidade que ela poderia ter ainda. Uai, padre, a gente fica triste no céu? É claro que não, ela está derramando de alegria, só que ainda vai melhorar. Quando? Quando Jesus vier, juízo final, o corpo dela ressuscitado se unir à sua alma, o que antes era apenas um prazer da alma, vai se tornar também prazer no corpo. E a felicidade dela vai ser mais possante. É triste pensar na recíproca. Quem estiver no inferno também, se acha que já está ruim, vai piorar. Porque se existe uma ressurreição para a vida, existe também uma ressurreição para a morte. Por isso é importante, então, que a gente entenda qual é a nossa missão. Para que o plano de Deus em nós dê certo, nós devemos combater contra que inimigo aqui nessa vida? Contra o pecado, não é contra a morte. A morte, quem vai vencer para nós, é Deus no juízo final. Mas essa vitória chegará para quem tiver construído o alicerce da casa e levantado as paredes. A vitória sobre a morte é o telhado da casa. Mas não tem jeito de colocar telhado se tiver parede, alicerce. E o alicerce e as paredes é a vitória sobre o pecado. Por isso que se faz necessário que tudo bem, para nós é diferente, não é como Nossa Senhora. A gente tem uma inclinação para o pecado, que é fruto do pecado original, que ela não teve, mas ela ainda assim combateu. Mas para nós é necessário um esforço, uma luta que vai durar toda a vida. Porque nós nascemos escravos do pecado. Nós nos entregamos ao pecado muitas vezes na nossa vida. Nós buscamos o pecado livremente, diferente dela. E a gente precisa se convencer de que o mundo nos ensina do pecado é mentira, é errado. O mundo nos ensina que a pessoa que faz o que quer é livre. O mundo nos ensina que livre é aquele que faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, com quem quer. Isso não é liberdade. A liberdade verdadeira é a que Maria Santíssima teve ao escolher. E escolher o quê? O melhor, que é Deus. Por isso a pessoa que busca aí a satisfação no pecado, ela não é livre, ela é escrava. Pensa aí no menino aí que vai para a balada aí, não sei o que, com os amigos e tal. E aí de repente apresenta lá uma linha de cocaína para o menino. Nunca cheirou cocaína. Ele é livre para cheirar ou não? Claro que é. Mas se ele usar aquela droga, na próxima balada que ele for, e ele ver a droga de novo, ele não vai ter a mesma liberdade. A liberdade agora foi diminuída. Ele lembra do grau que aquela droga deu. Ele lembra tanto que o negócio ficou doido. Igual eu, quando eu tomei lá a morfina, lá no dia que eu estava com cólica de rim. O doutor falou, você vai ver agora a dor colorida. Eu... Não parou de doer, mas ficou divertido. Eu falei, gente, isso é muito perigoso, Deus me livre. Mas o menino que usa a droga uma vez, na segunda vez ele vai lembrar do grau. Opa, esse negócio aqui é bom. Não, eu vou usar porque eu quero. Usa de novo. Na terceira vez que ele vê a droga, a liberdade dele é quase zero. Não chega a ser zero, mas é quase. Por quê? Ele já é viciado.
Ele não usa porque ele quer. Ele usa porque ele precisa. Ele depende daquilo. Vai falar que isso é liberdade? Agora o dinheiro que ele poderia usar para a família dele, constituir o lar, preparar os sonhos dele, tudo, ele vai tocar tudo no nariz para cheirar. O cara que bebe, não dá conta de ficar sem beber, é livre? Não, bebo porque eu gosto, porque eu quero. Você bebe porque você precisa. Seu corpo precisa disso aí agora. Ao menos para você parar de tremer. O cara que fuma é livre. O cara que fica aí, pulando de gaia em gaia aí, de mulher em mulher, de homem em homem aí, de pornografia em pornografia, é livre? Claro que não. É um escravo. É um escravo que depende daquilo para sentir uma mera satisfação. Um cara desse nunca vai ter prazer numa conversa com um amigo, nunca. Uma pessoa assim nunca vai ter prazer sentado num parque vendo uma paisagem, nunca. Porque ele está acostumado com prazer. Ele não sabe o que é o prazer de sentar e trocar uma ideia com alguém, não sabe. Porque ele é escravo de prazeres avassaladores. Isso é liberdade? Claro que não. A liberdade que nos faz livre dos pecados é a que ela escolheu. Está aqui o pecado, está aqui o não pecado. Posso pecar? Posso, é claro. Mas eu não quero, porque isso vai me destruir. Eu quero Deus. E quando você escolhe Deus hoje, amanhã você não vai ser obrigado a escolher Deus de novo. Isso é liberdade, gente. Quantas missas que vocês já viram na vida dos vocês? 200 mil missas. Tem algum dia aí que você se sente compelido a vir à missa? Nossa, eu tenho que ir na missa, está me dando crise de abstinência. Se eu não for lá, eu vou ficar doido. Cada missa é um desafio. Cada missa é uma luta. Porque o que é bom não te vicia. O nome é contrário, chama virtude. O vício você adquire daqui para ali. A virtude você conquista no braço. E para perder é daqui para ali. Você está empolgado, vindo na missa e tal, não sei o quê, está rezando direitinho e tal, perde uma missa para você ver. Se não der bobeira, meu amigo, onde passa um boi, passa uma boiada. A hora que você vê, já perdeu 10. Nossa, eu virei um pagão, gente, não estou nem na missa mais. Ó, daqui para ali. Por isso, essa é a liberdade. A liberdade é quando você faz algo hoje e amanhã, fazer de novo, vai ser outra escolha. Vai ser um novo empenho. E é isso que vai proporcionar para nós a vitória sobre o pecado. E se nós não fizermos isso aqui, depois quando ele vier, não vai ter ressurreição para a vida. Vai ter ressurreição para a morte. Se nós aqui não escolhemos a Deus, assim como o diabo no momento da história dele não escolheu a Deus, como é que nós queremos o céu como recompensa? Como é que nós queremos estar com Ele pela eternidade? Por isso, olhar para Nossa Senhora hoje na festa da Assunção é saber que nós não estamos seguindo uma promessa que ouvimos dizer. Nós temos fatos. Nós temos alguém que chegou aonde nós devemos chegar. E veio para dar notícia, tá? E veio. Não foi só uma ou duas vezes, não, tá? Foram várias vezes. Ela veio em Fátima. Ela veio em Lourdes. Ela veio em Guadalupe. Quantas aparições de Nossa Senhora? Você já parou para pensar que só existem duas pessoas que quando aparecem, aparecem do jeito que querem? Por exemplo, tem santo que aparece para as pessoas. Por exemplo, Padre Pio já apareceu para várias pessoas. Viram Padre Pio. Que jeito que vira o Padre Pio? Do jeitinho que ele está na foto. Hábito marrom, barbicha branca. Que jeitinho. Por que Nossa Senhora aparece em Guadalupe parecendo uma índia? Aparece em Fátima, parecendo uma europeia. Aparece em Lourdes, branca dos olhos azul. Como assim, ué? Você se lembra que Jesus, quando ele aparecia para os discípulos, eles não o reconheciam? Ele apareceu para Madalena, ela achou que era o jardineiro. Ele apareceu para os discípulos de Emaús, e eles não reconheceram. Os discípulos ficavam falando, mas será? Porque são os dois únicos que já possuem o corpo glorioso. E parece que esse negócio dá uns poder mutante. Lembra da mística dos X-Men? Parece que é o mesmo poder. Metamorfo. A pessoa aparece com a forma que ela quer.
E sendo uma mãe fantástica, ela não gostaria de aparecer para os seus filhos do jeito que os seus filhos a reconhecessem como mãe? É claro que ela ia aparecer no México como a Índia, gente, vestido como Índia. Claro. Claro que ela ia aparecer em Lourdes como uma europeia. Eu tenho certeza que se ela aparecesse para mim, ela ia estar com os olhos puxados, porque eu sou fã da japonesa. Viu? Certeza. De kimono ainda. Coquezinho na cabeça. E olhar para mim e falar, yoroshiku onegaishimasu. Porque o corpo dela já está ressuscitado. Já está com ela. Então, por isso, olhar para ela não é seguir uma promessa vazia. É seguir um fato. Ela alcançou o que nós devemos alcançar. Diferente dela, não vai ser num intervalo curto de anos de vida, vai ser por uma história. Mas se aqui nós formos capazes de vencer o pecado, o coroamento nos será dado. Por isso que o católico não tem que ter medo de morrer. Por isso que o católico não tem que ficar preocupado. Acho que eu vou morrer, não sei, está me dando desespero, estou sentindo um negócio aqui. Não, nós não temos medo de morrer. Nós temos que ter medo de nos perder, não de morrer. Eu tenho que ter medo de não ter vivido amando a Deus. Isso aí tem que morrer. É uma reza que a gente faz nos velórios, né, nas preces. Toda vez que eu faço isso, eu dou uma olhada assim, a gente vê um ou outro oi assim, assustado, né? A gente faz as preces, né? Todos aqueles que partiram, Senhor que está nessa prece. Todos aqueles que nos vão dizer, Senhor que está nessa prece. Pelo primeiro dentre os presentes que vai morrer. Aí eu oi. Os dois tatalu oi, né? Mas é uma prece católica. Para que esteja preparado. E viva de agora em diante uma vida de fé na ressurreição. Para estar pronto quando Deus chamar. Reza fantástica. Nós deveríamos ser assim. Não preocupar com a morte. Se preocupar com a vida. E viver a vida. Para estar prontos para quando Deus nos chamar. Porque estes dois inimigos estão vencidos. Agora, se a vitória vai se aplicar a cada um de nós, depende das escolhas que nós fizermos hoje. Então, que Deus nos dê a graça. Já que o diabo teve tanta criatividade para destruir esse plano fantástico de Deus, e Deus não se deixou vencer em criatividade, e bolou uma salvação mais fantástica ainda, não vamos dar ao diabo o gostinho de se alegrar com a nossa derrota. Mas que nós possamos alcançar aquilo que ele jogou fora. Ele poderia ter tido, mas ele não quis. Então que nós não o sigamos nessa tragédia, mas sigamos a ela, Maria Santíssima, que ela alcançou a meta para a qual nós fomos criados e nos espera, ansiosa, para com ela podermos estar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.